Alguma coisa aconteceu. A quantidade de gente que tá, mulheres com um período menstrual completamente destrambelhado, cara. Gente com problemas de memória como nunca teve antes, problemas de dores musculares, com consequências, com doenças que ninguém sabe entender direito o que é. Os caras só podem ter vindo de alguma medida que foi tomada nos últimos tempos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Então, mais um cafezinho que começa com o texto que eu leio aqui, o texto que eu publico em todas as redes sociais, seguido de um comentário, o comentário que é gentilmente patrocinado pela Synapse Soluções. A Synapse Soluções é especialista em levar automação para máquinas, indústrias, secadores de grãos e também no controle de temperatura de silos e armazéns. Eu fui visitá-los em Campo Grande e pude ver a base sólida em engenharia elétrica e no desenvolvimento de software dos caras, meu. Com uma equipe engajada e super qualificada, a Synapse mergulha dentro dos problemas dos clientes para criar soluções personalizadas. De aplicativos para celular até sistemas completos de gestão de dados, tudo pensado para atender exatamente o que cada cliente precisa. Na Synapse, os desafios são vistos como oportunidades para inovar. Confira lá no @Synapse Soluções, onde a inovação e excelência se encontram. O físico Richard Feynman tem uma frase ótima. Ele diz assim, a ciência é a crença na ignorância dos especialistas. A ciência prospera no reconhecimento de que sempre há mais a aprender e descobrir. Isso é o oposto do cientificismo, que trata as descobertas científicas como verdades absolutas e imutáveis. Veja o caso do pum do boi. Há quanto tempo ouvimos que o metano produzido quando o boi solta um pum contribui para o aquecimento global e as mudanças climáticas? Por isso temos de reduzir rebanhos, consumir menos carne, etc. e tal, não é? Recentemente, Miles Allen, principal cientista climático do metano no planeta, disse que as formas de calcular as emissões de metano não levam em conta o fato de que esse gás fica na atmosfera por um tempo relativamente curto, cerca de 10 a 12 anos, antes de se decompor. Isso é muito diferente do dióxido de carbono, por exemplo, que permanece na atmosfera por séculos. O cientista criticou a comparação entre a pecuária e a indústria do petróleo, já que os processos de emissão e absorção de metano são muito diferentes. O metano produzido pelo gado faz parte de um ciclo natural que pode ser neutro em termos de carbono. Miles Allen sugeriu que o Brasil defenda a revisão das formas de calcular as emissões de metano e que crie um sistema de pagamento para os pecuaristas que adotem práticas que reduzam essas emissões. Assim, ele reconhece os benefícios climáticos de uma pecuária mais produtiva. Agora, olhe as discussões durante a pandemia, as incertezas sobre a consequência das vacinas, funcionamento de remédios, eficiência de máscaras e lockdowns, que provocaram demissões e destruição de reputação de quem não aceitou as verdades absolutas, sem contar as mortes. O poderoso Anthony Fauci está com o pé na cadeia. As verdades absolutas da ciência não são tão absolutas assim. Se você acha que são, você é um cientificista. Questionando e reavaliando continuamente o que sabemos, garantimos que nossas ações sejam baseadas nas melhores evidências disponíveis. Mas aceitamos novas ideias e descobertas. Você entendeu? Aceitamos ideias diferentes. A ciência é uma ferramenta poderosa para o progresso e para a solução de problemas complexos. O cientificismo é para estúpidos. Aproveita o embalo, vai, entra aqui embaixo se você estiver no YouTube, deixa o seu, como é que é o triplo C? Curte, compartilhe, e comente. Curte, comente e compartilhe que você ajuda o YouTube, que ele é meio burrão, né? A entender que esse conteúdo aqui é importante e mandar para mais gente e fazer essa plaquinha de papel aqui virar uma plaquinha de gente grande, cara. Acho que passamos agora de 48 mil seguidores, vamos a caminho dos 100 mil aí, você pode ajudar se tocar o dedo aí no curtir, cara. É simples, tem que só pegar o hábito, cara. Ouviu, achou legal? Curte, não custa nada, você não vai depor contra a sua imagem, não vai custar absolutamente nada, é só dar um toquezinho aí que ajuda a gente a
aparecer mais, tá bom? E se tiver mais interessado ainda, entre aqui embaixo, aqui, ó, mundocafebrasil.com. É aqui que você tem acesso a todo o ecossistema do Café Brasil e pode virar um assinante. Vem, olha aqui, ó, entra aqui, tá bom? Muito bem, você reparou que eu tô com uma camiseta vermelha. A única camiseta vermelha que eu tenho é essa aqui. Eu mandei fazer vermelha por causa da frase da camiseta. Olha só. Parta do princípio que você está errado, seu objetivo é estar menos errado. O vermelho é uma ironia, tá? Por que eu boto essa camiseta e por que eu tô batendo nessa tecla aqui? Eu tô com o saco na lua, né? Depois do que aconteceu nos últimos 5, 6 anos aí, quando ficou evidente que quem apareceu tacando o dedo na cara da gente, pregando verdades absolutas, botando na cadeia, destruindo reputações, gente, estudiosos sérios que estão há dezenas, há décadas estudando o que fazem, foram transformados em párias da sociedade, porque disseram, olha gente, não é bem assim como estão dizendo aí, essas verdades absolutas não são tão absolutas assim. Esse pessoal foi detonado nos últimos tempos. Eu, semana passada, tive conversando aliás, fui almoçar aqui com um dos seguidores, um cara que contribui bastante com a gente. Ele é médico lá na região de Campinas, né? E é um cara que trabalha fortemente com a parte toda relacionada com pandemias, com infectologia, essa coisa toda. E ele falou, cara, durante a pandemia, rapaz, eu fui tratado como um pária, eu fui obrigado a me recolher. Eu continuei tratando as pessoas que me buscavam com aquilo que eu sabia que funcionava e que existia, que era o tratamento precoce. Eu via as pessoas respondendo bem ao tratamento que eu dava, mas eu não podia contar para ninguém. Cada vez que eu abria a boca para dizer alguma coisa, eu era quase crucificado. Eu recebi uma carta lá da Associação dos Médicos, sei lá de onde foi, os caras me mandaram calar a boca, entendeu? E dizendo que eu estava indo contra aquilo que a ciência tinha definido como verdade absoluta. E ele, praticando aquilo que ele sabia que funcionava, vendo o resultado positivo acontecer, não podia levar para a sociedade porque era proibido, porque estava indo contra. Cara, isso é o Galileu Galilei sendo ameaçado de ir para fogueira porque insiste que... eu vou modernizar, tá? Que a Terra é redonda. Vai pra fogueira, cara, vai pra fogueira. Então, a gente viu isso tudo acontecer. E essa semana aqui tem sido uma semana bastante... como é que eu vou usar um termo bem legal agora? Paradigmática, né? Porque o poderoso Anthony Fauci, que foi o cara que conduziu, que criou aquelas histórias de lockdown, do afastamento de 2 metros, do uso de máscaras, ele detonou. Durante a pandemia ele pintou e bordou, agora está sendo extremamente contestado. Acaba de sair de uma audiência lá no Congresso americano, onde os caras estão pregando que ele vai para cadeia, cara. Que ele vai para cadeia, porque ele definiu regras que não tinham embasamento científico, ou então tinham um embasamento científico todo calcado em hipóteses, né, que de maneira alguma podia ter sido considerado verdade absoluta. E foi. E quando foi comprado pela mídia, pela imprensa como a verdade absoluta, e aquilo foi... A gente viu o que aconteceu, cara, né? Gente presa por andar na beira da praia, gente presa por estar sentado sem máscara na praça, criança sem aula. Cara, o resultado, a consequência disso tudo nunca vai poder ser medida, sabe? Então fica essa... Como a gente não consegue medir direito, fica aquela história, mas foram salvos não sei quantos. Mas, cara, a consequência de se adotar essas medidas que foram tratadas como verdade absoluta, me parece que são pavorosas, cara, e que vão poder ser contabilizadas em mortes. Morreu muita gente. Saiu agora, acabou de sair um político japonês pedindo desculpas no Japão por ter batido na tecla, e eles descobriram que muita gente morreu por causa do respirador. Foi entubada, meter no respirador e aquilo acaba causando um problema, a pessoa tem um problema de bacteriano e morre. Então, aquilo que era a salvação, que era pregada, você lembra a pregação, cara? Olha, se você tiver mal com respiração, vá para o hospital e vá para o respirador, e a pessoa morria. E a causa não era a Covid. Isso está aparecendo de montão. O número de mortes de gente com 40 anos de idade, 30 anos de idade, aumentou barbaramente no mundo inteiro. E o pessoal teima em não fazer uma correlação. Cara, tá na cara.
Alguma coisa aconteceu. A quantidade de gente que está... Mulheres com um período menstrual completamente destrambelhado, cara. Gente com problemas de memória, como nunca teve antes. Problemas de dores musculares, com consequências, com doenças que ninguém sabe entender direito o que é. Os caras só podem ter vindo de alguma medida que foi tomada nos últimos tempos. E isso tem a ver, sim, com tratamento, tem a ver com vacinas desenvolvidas a uma velocidade absolutamente irreal. Só que não se aceita essa condição. Eu nem sei o que vai acontecer com esse vídeo aqui. É capaz de eu ser preso, né? Por estar contestando essas verdades absolutas que estão caindo por terra. Dentro de mais algum tempo vai ficar muito claro. Vai ficar muito claro que nós fomos gado, né? Fomos conduzidos por interesses maiores aí. Não vou nem me ater a tentar dizer que interesses são esses, mas tem gente que está ganhando muito com isso, né? Tem gente que ganha demais, cara. Tem gente que prepara o terreno, ilumina o terreno, define as regras, manda os convites, bota a gente lá dentro se estapeando, um brigando com o outro, enquanto esse povo que preparou isso tudo ganha. Alguém está organizando isso tudo e está ganhando muito com isso. Não importa se você é de direita, é de esquerda, é de centro, não interessa, cara. No momento que você entra em treta e começa a brigar, a quebrar o pau, esses caras estão ganhando. E se você não brigar e não quebrar o pau, eles ganham também. Eles ganham de qualquer forma. Então, cara, tem alguém mexendo as cordinhas. Se você não parar para pensar um pouquinho, não deixar de ser um cientificista pressionado pela imprensa, pela mídia, que é tão ignorante quanto você vai entrar no jogo e vai ser vaquinha de presépio. Vaquinha de presépio não, gado, né? Que é como eles gostam de dizer aí. Então, cara, nunca foi tão importante praticar esse ceticismo positivo, sabe? Não acreditar nas verdades que são trazidas como absolutas. Nunca foi tão fundamental que isso acontecesse como é hoje em dia. E só que para acontecer isso, cara, você tem que ter repertório, tem que saber pensar, tem que desenvolver tua capacidade de definir critérios, definir fatos, né? Entender causa e consequência, de onde vem isso, para onde vai, o que está acontecendo, por que está acontecendo. Isso é muito mais do que simplesmente ver uma hashtag, um tweet de 140 caracteres e sair por aí cantando vitória, dizendo que você está do lado certo e tudo mais. Cara, não, é muito mais longe que isso, é muito mais difícil, é muito mais complicado. A nossa responsabilidade como consumidores de informação aumentou barbaramente e tem um monte de gente que não percebeu isso. E que cai na mão do cientificista, cara, que no fundo, é um estúpido. Não seja um você também.